Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Corrêa, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo Corrêa, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estar conosco nessa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Acho que o terceiro trimestre foi um trimestre de meses muito distintos, né? De fato, foi uma retomada simbólica de toda essa crise pandêmica que a gente ainda vive. Ao longo dele, a gente passou a operar 100% das nossas lojas e as restrições de limitação no horário de funcionamento de abertura de dias ou final de semana foram ficando menores. E no final de trimestre, já em setembro, a gente já estava operando com 75% das horas que estavam os shoppings disponíveis antes da pandemia. Hoje, só como referência, a gente já está em 95% das horas que a gente tinha disponíveis antes da pandemia. Como a gente pode ver no slide número 2, as vendas totais demonstram essa evolução nos diferentes meses. Em julho, a gente ainda estava com um desempenho 31% abaixo de 2019. Já em setembro, o último mês desse trimestre, a gente inverteu essa situação e a gente já estava crescendo 3,7% em relação ao ano passado. E desde então, a gente vem tendo consecutivas semanas dentro desse aspecto de crescimento, o que está mostrando, então, um retorno a uma normalidade de crescimento dos negócios. Falando do desempenho offline das lojas, houve uma melhora ao longo dos meses. No início do terceiro TRI, a visita à loja pela cliente era bastante objetiva, rápida e focada em itens já definidos e, na maior parte das vezes, em categorias de conforto. Nesse cenário, a venda era resultante de um fluxo muito menor que o ano passado, mas com uma taxa de conversão bastante elevada. À medida que o isolamento foi ficando mais flexibilizado, o fluxo nos shoppings e na rua foi gradualmente aumentando. E a gente ainda vê essa jornada de crescimento do fluxo acontecendo até agora. Ainda não está normalizado, mas a gente está vendo essa gradual evolução desse crescimento do fluxo. A cliente também passou a buscar outros produtos à medida que essa flexibilização foi acontecendo, além desses itens de conforto, com destaques para vestidos e moda esportiva.
A gente também começou a reabrir gradualmente os provadores para a gente retomar o nível de serviço que a gente oferecia antes da pandemia, sempre de acordo, claro, com as autorizações municipais. Ou seja, ao longo do caminho, a gente vai vendo essa gradual normalização das atividades do comércio de varejo de moda. Mas, sem dúvida, o grande destaque para a gente foram as vendas online, que mesmo com a reabertura das lojas, aceleraram para um crescimento de 444% no trimestre, sem perder a atração que a gente conquistou no segundo trimestre. Esse patamar de crescimento reforça o nosso entendimento que parte da migração observada no segundo TRI, no auge da pandemia, é de fato estrutural. À medida em que os nossos clientes vão se digitalizando e começam a testar a conveniência da compra online, ela começa a cada vez se acostumar com esse canal e utilizá-lo ele com mais frequência, em todas as dimensões, seja nos nossos sites, seja no aplicativo, e isso vai tornando a jornada cada vez mais integrada, física e digital. Enfim, esse trimestre apresentou uma retomada acentuada e mesmo enfrentando um momento de mercado mais promocional iniciado no final do segundo trimestre, e também, obviamente, com o fim da estação, né, dos produtos de inverno, principalmente em julho e um pouco em agosto, acho que a gente navegou bem nesse período, com um impacto reduzido nas margens, como o Milton vai apresentar daqui a pouco. Com a evolução da digitalização dos nossos clientes e com a resiliência das nossas iniciativas Omnichannel, nós vamos consolidar e acelerar o avanço das alavancas do nosso plano de crescimento, de geração de valor para essa nossa empresa. Após a revisão do plano face ao cenário atual, as mesmas 5 alavancas foram mantidas, mas houve uma priorização de recursos que fortalecerão principalmente as alavancas de supply e a alavanca de transformação digital. Logo, continuaremos em nossa trajetória de crescimento acelerado com investimentos que já foram retomados durante esse trimestre, com clareza que nós vamos recuperar o mesmo nível de crescimento que a gente tinha pré-pandemia muito em breve, como a gente está vendo já ao longo desse quarto trimestre. A seguir, no slide 3, a gente apresenta os avanços obtidos em cada alavanca. Primeiro, na alavanca de novas lojas, durante o terceiro TRI, a gente inaugurou só uma loja no São Luís, no Maranhão, e com a reabertura dos shoppings, a gente reiniciou as obras. Então, como a gente já tinha falado antes, não vai ser possível entregar o plano original de 22 aberturas no ano, a gente vai fazer 10, exatamente por conta desse tempo que a gente ficou fechado, né, e sem ter acesso a poder fazer as obras no shopping, mas no acumulado desses 9 meses foram 4 novas lojas e vão ser mais 6 agora no quarto trimestre. Então, só para todo mundo entender também a dinâmica e a velocidade que já está sendo retomada. Das 6, já 3 já foram inauguradas e nos próximos anos voltaremos ao plano original de abrir entre 25 e 30 lojas ao ano. No que diz respeito à alavanca de reforma de lojas para o conceito CVP, no terceiro trimestre a gente finalizou 18 reformas que já tinham sido iniciadas antes da pandemia, nessas lojas que reabriram. E um elemento acho que importante é que a revisão do plano de crescimento trouxe também uma rediscussão do formato nas nossas lojas. Ou seja, a gente está discutindo bastante segmentação de formatos de acordo com a vocação das lojas, dependendo da sua localização, tamanho, disponibilidade de sortimento. Além do que, as lojas agora têm que ter mais claramente, não só no piso de vendas, mas também no seu back-office, a integração e adaptação delas para este volume de
negócios omnichannel que a gente vem fazendo, por exemplo, o Ship from Store, o Clique Retire e o Corredor Infinito. Por essa razão, a gente interrompeu temporariamente as reformas até a gente ter finalizado esse novo modelo revisado. Na alavanca supply chain, eu acho que a gente teve evoluções relevantes. É importante que o desenho final de supply chain para a C&A é bastante ambicioso e a entrega desse projeto ela é complexa e é longa. Mas desde o IPO a gente está preparando a companhia para essa transformação, tendo criado um roadmap claro, um time com bastante experiência e um ecossistema de parceiros bastante robusto também. Essa alavanca é dividida em 3 grandes pilares. Primeiro, um pilar de malha, logística e distribuição. Acho que vale destacar aqui que a otimização da malha logística em estrutura, processos e transportes que já estão trazendo resultados no que diz respeito à redução de lead time e redução de custos. Além disso, passamos a capturar maior eficiência em função da operação de importação e recebimento em Santa Catarina. Já na frente de distribuição, a gente tem continuamente aumentado a produtividade do nosso sorter, que já está instalado, e que ele estava, além de servir a categoria jeans, ele agora também está servindo a outros produtos, por exemplo, malharia, contribuindo, então, para um aumento de vendas e eficiência de estoques dessas 2 categorias. A entrada em operação do segundo sorter vai acontecer no primeiro semestre de 2021, aumentando ainda mais esse impacto positivo. No pilar da operação Omnichannel, eu acho que um aspecto que ganhou muita relevância com o crescimento do e-commerce foi, obviamente, o Last Mile. Por isso, a gente implementou uma nova matriz de transportes em loja, com o objetivo de melhorar o prazo de entrega e reduzir custos. Nós já havíamos identificado a alta exposição aos Correios como agente logístico. Com o anúncio da greve em meados de agosto, a gente antecipou o projeto de implantar a nova matriz e estamos trabalhando em sua estabilização agora. Também nesse pilar, iniciamos o projeto das lojas Hub para a operação do Ship from Store. Então, após identificar as lojas que têm vocação para ser essas hubs regionais, a gente iniciou no terceiro TRI a operação de 3 desses hubs, visando aumentar a eficiência operacional e a capacidade de expedição. E, finalmente, no pilar de tecnologia, estamos acelerando a modernização tecnológica da nossa cadeia de suprimentos. A gente expandiu a adoção da RFID para toda a categoria Mindset, né, nossa marca Mindset, e também em algumas lojas para todo o vestuário. Isso permitiu atingir níveis de divergência de estoques benchmark nesse escopo, assim como aumentar as vendas omnichannel pela capacidade de venda até a última peça. Os resultados foram muito encorajadores e a gente vai continuar ampliando para mais lojas. Além disso, também estamos acelerando a adoção do Machine Learning em toda a nossa distribuição, cobrindo praticamente 70% de todas as nossas vendas com essa nova ferramenta. E, por fim, foi definido também a substituição do sistema legado WMS por um sistema líder de mercado que dará suporte à arquitetura futura da C&A digital que estamos construindo. Bom, na alavanca de transformação digital, acho que a gente continua com muita força. Como já mostramos, a gente acelerou o crescimento do online e fechamos com um crescimento de 444% na receita líquida, representando 16,6% das nossas vendas. Se a gente observar o nosso GMV, incluindo as vendas no Marketplace, a gente chegou a 214 milhões, mais de 5 vezes maior do que 2019. Continuamos muito sólidos na nossa estratégia do aplicativo, ou seja, ele é nosso principal canal online e continua crescendo. A gente já tem mais de 3 milhões de usuários mensais ativos. O Galeria C&A, o nosso marketplace, continua a se expandir e atualmente a gente tem mais de 150 parceiros que complementam o sortimento oferecido para a nossa cliente, sendo que o aproveitamento está em 95%, ou seja, 95% desses sellers com SKUs ativos possuem vendas.
Estamos focando em desenvolver categorias-chave, como o fortalecimento de vestuário e calçados. Adicionalmente, estamos estruturando a base do Galeria para suportar o crescimento exponencial que esperamos, contratando ferramentas de mercado para automatizar nossos processos, aumentando o time com profissionais experientes no negócio e investindo em tecnologias para aprimorar a experiência do cliente, desde a navegação até o pós-venda. As iniciativas Omnichannel, como o Ship from Store e Click Retire, já estão disponíveis em todas as nossas lojas. E o Corredor Infinito, que embora ainda esteja sendo desenvolvido com recursos limitados, apresenta resultados muito interessantes, já chegando a 2 dígitos da venda Omni no trimestre. Além de todas as iniciativas mencionadas, estamos trabalhando com novos canais. Por exemplo, a gente tem o nosso canal de vendas pelo WhatsApp, que passa a ser uma alternativa concreta para a nossa cliente, e atualmente já estão presentes em mais de 260 lojas do grupo. Nesse trimestre também iniciamos o piloto da iniciativa Minha C&A. Minha C&A é um projeto em que a gente tem uma rede de consultoras digitais. Nessas consultoras digitais, elas têm suas lojas otimizadas no site e no aplicativo da C&A. Com relação aos pontos de venda, a gente lançou de forma inédita um piloto de vending machine, localizados em pontos de grande circulação para produtos da linha básicos e de quiosques ou mini-stores em terminais de metrô, inicialmente na cidade de São Paulo. Nosso programa de relacionamento C&A e Você continua crescendo e hoje conta com mais de 12 milhões de clientes registrados. A adoção dessas novas ferramentas permitiu que a gente personalizasse cada vez mais nossas interações com os clientes do programa. E por falar em clientes, a gente teve um crescimento no número de novos clientes em 223% em relação ao terceiro TRI de 2019. E da nossa base, mais de 45% dos nossos clientes já é multicanal nesse momento. Além disso, continuamos adotando nova forma de trabalhar, seguindo metodologias que visam a solução de problemas por times multifuncionais dedicados. Atualmente temos vários squads corporativos que endereçam negócios que vão acelerar de forma relevante ou solucionando problemas identificados na jornada das nossas clientes. No trimestre também celebramos o final desse programa de Open Innovation que a gente fez em parceria com a Endeavor, no qual a gente construiu soluções em conjunto com 7 scale-ups por alguns meses e várias delas continuam trabalhando conosco, incorporando suas soluções personalizadas para a C&A. Bom, e finalmente, na alavanca de disponibilidade de crédito, seguimos com o nosso plano de ação de otimizar o contato com a cliente do cartão C&A em nossos canais online, disponibilizando cada vez mais informações e ofertas direcionadas dentro desse canal. No próximo slide 4, queria mostrar um pouco das ações que a gente vem fazendo para garantir a relevância da C&A na jornada da nossa cliente. O foco aqui é oferecer sortimento para que ela tenha escolha. Como eu sempre falo, a C&A serve como uma plataforma para as pessoas poderem se expressar através da moda. E a nossa ideia é que esse sortimento possa suportar, de fato, as diversas escolhas e personalidades e perfis dos nossos clientes aqui no Brasil. E desenvolver produtos para que ela sempre veja e tenha essas opções novas. O nosso sortimento Omni hoje é completo e ele vem sendo reforçado cada vez mais com a inclusão consistente de sellers no Galeria C&A, seguindo critérios que focam na atuação do mesmo e na complementaridade que traz para a jornada da nossa cliente. Como a gente comentou já anteriormente, a gente reestruturou nossa forma de trabalhar, principalmente no mundo feminino, para incorporar coleções cápsulas de uma forma definitiva. No terceiro trimestre, a gente
teve diversos lançamentos dessas coleções, cujos produtos possuem um lead time muito menor e um giro muito maior. Eu gostaria de destacar duas dessas coleções. A primeira foi uma que a gente fez uma iniciativa inédita, em que a gente fez uma coleção co-criada com clientes do C&A e Você. Um grupo selecionado participou diretamente do desenvolvimento dessa coleção, junto com o nosso time de estilistas, durante alguns meses, criando uma coleção muito meu jeito de arrasar. A iniciativa se provou muito bem sucedida e repetimos a parceria em uma outra coleção agora em novembro, a Florescer. Bom, e a segunda coleção, que inclusive a gente lançou testando o conceito de streaming, com atrizes conhecidas que faziam a apresentação das peças de uma maneira bem casual, bem divertida, foi tudo combinado. Além disso, dando mais um passo na busca de uma moda com impacto positivo dentro da nossa plataforma de sustentabilidade, temos duas histórias bastante relevantes. Primeiro foi o lançamento de uma coleção de peças em jeans que reduziram em mais de 65% o uso de água no processo de lavanderia, a partir de um uso inédito de softwares específicos que são referências em processos mais eficientes para a produção de peças em jeans. E a segunda, depois de um processo de mais de 1 ano e meio de desenvolvimento de duas empresas em nossa rede de fornecimento, a gente é agora a primeira empresa nas Américas a desenvolver a sua cadeia nacional para a produção local de produtos de moda com a certificação Cradle to Cradle, o famoso C2C, nível Gold. Essa linha de produtos batizada de ciclos, materializa o conceito de moda circular, que pensa o produto desde o início da cadeia, mas também considera até o final, inclusive, os próximos ciclos de uso desses produtos. Por isso, foram feitos com materiais mais sustentáveis, de uma forma socialmente responsável e, inclusive, com a utilização massiva de energia renovável. Ou seja, acho que, em suma, mostra que, eu resumiria que foi um trimestre, de fato, de uma retomada de vendas, com uma aceleração das nossas alavancas, com muita força no supply e nas iniciativas omnicanal, mas isso não significou, muito pelo contrário, significou uma energia adicional no nosso caminho de oferecer sortimentos cada vez maiores e mais interessantes para nossos clientes, com muita inovação no jeito de construir e também nos conteúdos de cada uma dessas coleções. Eu queria passar agora a palavra para o Milton, para ele apresentar os resultados específicos do trimestre. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui de novo, mais uma vez, na divulgação do nosso resultado. Paulo, a forma como você terminou aqui sua fala me fez lembrar do nosso posicionamento também, né? Que a gente está sempre prudentemente otimista, né? Então, acho que é uma boa conexão que você fez. Vamos iniciar aqui falando da receita líquida. Lá no slide 5, se a gente vê o terceiro trimestre, a receita ficou 14% inferior ao ano passado. Ao olharmos por negócio, Fashiontronics apresenta crescimento em relação a 2019 de 8,2%, enquanto o vestuário vem se recuperando, mas ainda ficou 15,8% menor do que o mesmo trimestre do ano anterior. Essa recuperação do vestuário, como o Paulo comentou também, a gente vem sentindo, né, semana a semana, o que nos deixa, de novo, prudentemente otimistas. Outros negócios, que incluem principalmente serviços financeiros, aqui sim apresentou uma redução importante de 67,3%. No acumulado dos 9 meses, a receita líquida total da C&A está 34% menor. No slide, no número 6, a gente apresenta o lucro e a margem bruta, né? Paulo até tinha citado lá atrás, da gente entrar em mais detalhes aqui. O lucro bruto total foi de 455 milhões no trimestre, uma queda de 22,6% na comparação com o terceiro TRI de 19.
Entre as diferentes categorias, Fashiontronics apresentou crescimento de 10,8%. No acumulado de 9 meses, a queda do lucro bruto total ficou em 37%. Como a gente vê, no trimestre, a margem bruta de mercadorias foi de 43,2%, ficando superior à margem bruta total, e aí em função da queda que a gente mostrou ali, significativa em serviços financeiros na linha de outros. A queda da margem de mercadorias de 2,4 pontos percentuais, dada a maior participação de Fashiontronics no mix, embora mais normalizado do que o segundo TRI de 19, e pela queda observada na margem bruta de vestuário, em função do ambiente mais competitivo enfrentado no início do trimestre. Lembrando, né, que julho foi um mês forte de desconto, um mês promocional, e que ao longo do trimestre o retorno para as vendas a preço cheio, elas foram voltando. Considerando o acumulado de 9 meses, continuamos muito satisfeitos com o desempenho que apresentamos, uma queda na margem bruta de mercadorias de apenas 1,7 ponto percentual, e em vestuário, de novo, apenas 0,8 ponto percentual. Esse resultado ele tem sido consequência de como nós administramos nossos estoques, né? E da manutenção do lançamento de coleções, como o Paulo falou, sempre renovada, apresentando novidades, o que nos permite sempre fazer um aumento da venda a preço cheio. Então, a gente vem falando, né, o nosso posicionamento de estoque, a forma como nós lidamos, a quantidade de dias que nós mantemos em estoque, de forma relativa, comparando, faz com que a gente tenha também uma agilidade e fiquemos mais saudáveis na recuperação. E é o que a gente conseguiu viver nesses últimos 3 meses, e a gente vê a manutenção disso também. Indo agora para as despesas operacionais, pro forma, no slide 7, elas somaram 515,6 milhões, 5% menor do que o terceiro TRI de 19. As despesas de venda pro forma foram de 429,3 milhões, uma redução de 1,6%, ou 6,8 milhões, quase 7 milhões menor. Nós continuamos os esforços para a manutenção dos descontos em aluguel e de folha de pagamento, e isso para que a gente também, né, consiga acompanhar o desempenho das vendas. A eficiência tem sido uma marca bastante forte da C&A ao longo do tempo, e a gente faz isso de uma forma também prudente, né, não perdendo a oportunidade de crescer, mas ao mesmo tempo olhando para as despesas de uma forma bastante responsável. A negociação com os locadores e a suspensão de contratos de trabalho nesse período geraram uma economia de 63 milhões. Então, ok, nós desfrutamos daquilo que estava sendo possível naquele momento. Mas, por outro lado, esses 63 milhões, eles foram parcialmente consumidos, né? A gente gastou ou investiu 53 em 2 aspectos aqui, né? Primeiro, pelo aumento de vendas, né, impacto nas despesas variáveis, e se a gente olhar aqui, frete de e-commerce, e também a participação do Ship from Store, tem uma exposição maior na nossa relação de despesas. E lembra que a gente tinha também os Correios como operador logístico. E aí a gente fez o trabalho que o Paulo comentou, e a gente acabou voltando de uma forma mais eficiente aqui. E o outro ponto de aumento, né, de consumo de parte daquela economia gerada foi pelo maior investimento que nós tivemos em marketing digital, principalmente em função do aumento do custo por visita, maior competitividade também e mais investimentos nas instalações de app, como o Paulo comentou ali, né, app first. Então, aqui nós tivemos um investimento importante para que isso acontecesse, e também em leads, que a gente enfrentou no terceiro trimestre. Então, aqui a gente olhou de forma bastante responsável, tanto para a captura de economia e para investimento naquilo que a gente entendia que iria acelerar nossas vendas. As despesas gerais e administrativas pro forma ficaram 5,9% maior, somando 116 milhões. Aqui está totalmente em linha com a estratégia que a gente desenhou. Na linha de outras despesas e receitas operacionais pro forma, você vê ali que ela foi positiva em 29,9 milhões,
Isso em função principalmente da recuperação de créditos tributários relacionados ao ganho de uma causa de PIS e COFINS sobre importação. Então, a gente refletiu esse ganho também. Na próxima página, no slide 8, a gente mostra o EBITDA ajustado pro forma, que no terceiro TRI foi negativo em 25,8 milhões e, por consequência, a margem EBITDA ajustada pro forma também ficou negativa e caiu ficou negativa em 2,4%, representando uma queda de 11,8 pontos percentual. No acumulado de 9 meses, o EBITDA ajustado foi negativo em 222 milhões, com uma margem EBITDA ajustada pro forma também negativa de 9,5%. No próximo slide, o número 9, eu apresento que a C&A teve um prejuízo líquido pro forma de 19,9 milhões no terceiro trimestre, variação de 33,8 milhões em relação ao lucro do ano anterior. A margem líquida pro forma negativa de 1,9% foi 3 pontos percentuais também inferior. Dessa forma, o prejuízo líquido pro forma, excluindo o efeito não recorrente, né, de créditos fiscais referente ao ganho daquela causa que eu comentei na ação de PIS e COFINS de importação, teria sido de 68 milhões, variação de 82 milhões no todo. Com isso, no acumulado de 9 meses, o prejuízo líquido pro forma foi de 247 milhões, com margem líquida pro forma também negativa de 10,6%. Pensando, né, passando agora aqui para o próximo, pro slide número 10, vamos falar dos investimentos, né? O investimento em si no terceiro trimestre foi de 44,4 milhões, uma redução de 41,5% se a gente comparar com o terceiro TRI do ano anterior, né? Isso aqui, obviamente, é consequência de todas as ações que nós tomamos em relação à reação desse período de exceção que a gente acabou vivendo. O investimento relacionado às novas lojas volta a ocorrer com a retomada do plano de expansão. No trimestre, houve a abertura de uma loja e reiniciamos os trabalhos em outras que devem ser inaugurados ainda este ano, né? O Paulo comentou 6, das quais 3 já estão no ar. As reformas de lojas que haviam sido iniciadas antes do fechamento de lojas foram finalizadas agora. Então, a gente entregou 18 lojas no terceiro trimestre, já nesse conceito. Porém, nesse momento, nós estamos revisando o conceito e segmentação de lojas e, portanto, a gente vai dar uma pausa, né? Na prática, a gente já apertou o pause dessas reformas até a gente concluir esse projeto que vai integrar todos os aspectos que a gente tinha lá no CVP, que a gente comentou com vocês, agora com essas necessidades vinculadas à omnicanalidade. Então, acho que de uma forma bastante responsável aqui, a gente deu a pausa para sair mais forte e diferente nesse formato. Os centros de distribuição voltam a receber investimentos, que deve se intensificar ainda mais nos próximos trimestres, com a evolução da modernização do supply, né, na companhia. Então, isso é extremamente relevante, a gente está com força total nele. E, finalmente, no slide 11, eu gostaria de falar também da evolução do nosso caixa. O saldo de caixa do terceiro TRI foi de 1.321 milhões. Isso representou uma geração de 114,6 milhões no operacional e um consumo de 51,9 em investimentos. Então, a gente também, com essa posição de caixa, a gente fica bem sólido e representa o que nós também tomamos como decisão de fazer em termos de segurança e liquidez da companhia. Enfim, assim, as perspectivas após a recuperação observada durante o trimestre são positivas. A gente segue com cautela, né, no planejamento, porque a gente sabe que fatores externos estão, de alguma forma, impactando parte desse crescimento também. Então, a gente sempre olha com prudência. Continuaremos focados no desenvolvimento de produtos e disponibilidade de sortimento para mantermos nossa relevância para clientes. Então, aquele ponto que o Paulo comentou, né, de olhar para sortimento, apostar, mesmo nesses períodos mais difíceis, o que a gente pode fazer de novo, e a gente vem fazendo isso com bastante intensidade e responsabilidade. Nossa gestão de estoque continua
bastante firme, lojas e logística também para a gente melhorar a eficiência, né, dos nossos processos, e o aprimoramento das iniciativas de omnicanalidade para garantir o nosso crescimento, né, e não menos importante, também melhorar o nível de serviço para as nossas clientes. Com isso aqui, eu finalizo essa minha parte e acho que a gente pode passar para a sessão de perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas somente para investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Se eventualmente alguma pergunta não for selecionada agora, ela será respondida após o término da teleconferência pelo time de RI da companhia. Nossa primeira pergunta é em inglês. Vem de Andrew Rubert, Morgan Stanley. Hi, thanks very much for taking the question. My question is regarding the stores. So you talked about returning to store openings and now a plan for 2021. I'm curious what visibility you have into your opening pipeline and what you've seen in the business that gives you confidence in restarting this growth opportunity. Thank you. Andrew, obrigado pela sua pergunta. A tese continua exatamente a mesma que a gente tinha na época do lançamento das nossas ações. A C&A, nos últimos anos, teve um nível de abertura de lojas muito menor. A gente tem mapeado mais de 100 pontos de vendas já operantes em que a gente poderia ter uma loja nossa com bastante sucesso. E baseado nisso, a gente está retomando. Então, inclusive, essas lojas que a gente acabou de inaugurar, nós estamos vendo a força que elas podem ter e a contribuição que elas já começam a trazer desde o dia 1. Então, isso dá bastante confiança para a gente retomar a nossa jornada de crescimento e de captura desse potencial que a gente tem na mão. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Gabriel de Celes, Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Acho que é um ponto aqui mais no relativo, tá? Tentando entender um pouco a visão de vocês e fazer esse cross-read aí para o setor. Vocês tiveram, acho que, olhando só para vestuário, né, comparando aí com seus concorrentes, acho que talvez vocês tenham tido um dos melhores same-store sales, os menos piores talvez, e com uma queda de margem relativamente menor aí do que a maioria dos competidores de novo. Eu queria assim, que vocês tentassem, acho que, não sei, tentar entender como que vocês conseguiram fazer isso, tá, durante o trimestre, que eu achei bom, tá, no relativo. Gabriel, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que tem alguns elementos que eu acho que são bem importantes na história. O primeiro tem a ver com assim, o outro lado da história, que isso é uma coisa que a gente já tem há bastante tempo, que é uma gestão de estoques muito rígida, que a gente tem bem forte. Acho que a gente tem metodologia, disciplina e governança forte sobre o assunto, com clareza de onde tem oportunidade. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente teve bastante discussões para realmente garantir que a gente recebesse e tivesse a clareza com os nossos fornecedores de não produzirem mais, dado um contexto de incerteza que a gente tinha. Então, acho que esse foi passo 0 dessa história, dessa equação. O passo 1 dessa equação tem a ver exatamente com a forma como a gente lida com estoques. O nosso volume de estoques comparado com o mercado, ele em dias de estoque, ele é tradicionalmente menor há bastante tempo, não é de agora. E se manteve bastante menor do que o mercado. Então, obviamente que isso dá muito mais flexibilidade para a gente
que à medida em que a gente vai de uma maneira mais cirúrgica resolvendo aqueles produtos, aquelas categorias que estão com mais dificuldade de girar, também dá a condição da gente trazer produtos novos. E aí entra o terceiro pedaço dessa equação, que eu acho que a gente vem conseguindo fazer já também há algum tempo, não foi agora na pandemia, formatos de desenvolvimento de coleção e integração com nossa base de fornecedores para a gente ter mais rapidamente novidades e histórias interessantes e relevantes para os nossos clientes. Ao longo eu acho que durante essa crise, a gente certamente trouxe um volume de novidades e de atualidades que foi, eu acho que, bastante marcante no mercado. Desde a peça, eu acho que uma peça icônica, por exemplo, que foi o nosso moletom tie-dye, logo depois do final do Big Brother, lá em abril, maio, em que a gente conseguiu rapidamente responder e trazer essa história nova. Eu acho que vem sido uma quantidade, como eu falei antes, das coleções cápsulas, dos formatos novos de desenvolvimento de coleção, o próprio Mindset, que é uma marca também que traz nesse DNA essa velocidade e essa agilidade. E, na minha opinião, esses são os três grandes fatores que nos permitiram a ter uma gestão de estoque continua responsável, continua rígida, como a gente sempre fez, mas com essa agilidade, essa atualidade para garantir a relevância daquilo que a gente está entregando para os nossos clientes nas lojas. E isso, a consequência disso é uma necessidade menor de colocar pressão em descontos e markdowns comparado aí com a média. Mas ficou bem claro aí. Muito obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Daniela Iga, XP Investimentos. Bom dia, obrigada pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é pedir, na verdade, para você dar um pouquinho mais de cor, né, de como tem evoluído as vendas desde o fim do terceiro trimestre, né, e entrando agora no quarto tri. E aí também entender um pouco como que está a cabeça de vocês na perspectiva do digital, principalmente no marketplace, né, que tem sido realmente uma surpresa positiva e que ainda parece ter muito potencial. Então, como que vocês estão vendo isso para frente em termos de potencial de agregar valor aí para o negócio? E minha outra pergunta é em relação à parte de serviços financeiros, como que tem evoluído ao longo do quarto trimestre, já tem visto uma retomada, enfim, como que a gente deve pensar nessa performance para frente. Obrigada. Bom, em relação à primeira pergunta, Daniela, em relação à evolução das vendas, como eu disse, a gente vem vendo uma gradual, não agressiva, mas uma gradual evolução do fluxo nas lojas, semana após semana. Então, você vê esse número que a gente fez em setembro, que já mostrou esse crescimento. Desde então, a gente vem dando passos à frente nessa jornada. Então, semana após semana, a gente vem mantendo essa dinâmica de crescimento e eu acho que as perspectivas para o quarto tri são positivas. Claramente, vamos retomar nossa jornada de crescimento. Acho que o pior da pandemia ficou para trás, a não ser que tenha tomara que não, alguma outra medida mais radical, mas a continuar a dinâmica atual, eu acho que a gente vem caminhando com uma perspectiva positiva para esse último tri. Em relação ao marketplace, eu acho que a gente vem avançando rapidamente, né? Então, a gente tinha 5 sellers lá no final do segundo tri, no meio do segundo tri, e a gente já está em 150 e esse número vai estar crescendo, está evoluindo. Eu acho que o mais importante até do que o número de sellers e a venda específica neste primeiro momento, a gente tem trabalhado bastante na dimensão dos fundamentos e aprendizados. É uma história nova para a gente trouxe profissionais qualificados para participar dessa jornada. A gente está construindo e aprendendo, desenvolvendo toda a infraestrutura e todos os fundamentos para a gente realmente garantir uma escalada forte em 2021 desse novo canal. Então, esse é um pouco da perspectiva. Acho que a gente vem tendo uma dinâmica bem interessante
acho que o que a gente está envisionando nesse momento para 2021 é uma história, é uma alavanca de crescimento muito importante. Em relação à sua segunda pergunta, que é a parte de serviços financeiros, dentro da nossa parceria na nossa joint venture, o que a gente viu foi também no auge da crise o pior nível de taxa de aprovação de clientes que a gente teve nos últimos anos. E à medida em que a gente começa a retomada, e a gente tem visto 3 comportamentos muito claros. O primeiro, uma leve recuperação na taxa de aprovação. Então, a gente já está vendo aqui, já está sentindo uma leve recuperação nessa taxa de aprovação. A gente fez uma revisão em conjunto com o nosso parceiro da nossa base de clientes de possibilidades para, nesse final de ano, poder fazer algumas ações de aumento de limites. A gente conseguiu fazer um grupo aí de aumento de limites de crédito para o grupo de clientes. E o terceiro elemento que eu acho bem interessante também é que o nível de inadimplência está quase voltando ao normal. Então, de novo, acho que são mais, reforça um pouco de tudo que a gente vem falando aqui até agora, que a gente vem vendo uma recuperação gradativa, mas, porém, consistente em relação à retomada de uma normalidade no nosso negócio. Tá ótimo, obrigada. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Eric Huang, Eleven Financial. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. A gente queria também abordar um pouco dessa questão aqui de serviços financeiros, né? Mas acho que de entender um pouco o que vocês enxergam em termos de oportunidades, talvez alguma coisa ligada à carteira digital, oportunidades de cashback, enfim, de produtos e o uso disso daí dentro da plataforma de vocês, né? Acho que, enfim, toda essa questão de Open Banking, mas acho que traz algumas oportunidades. Vocês estão olhando para isso? Ou se realmente o foco é mais nessa parceria com a Bradescard? Acho que seria essa a nossa pergunta, por favor. Érico, obrigado pela sua pergunta. A gente tem hoje um contrato e um formato nessa parceria com o Bradesco. Dentro desse contrato, cabe a gente construir novas soluções e cabe a gente viabilizar novos produtos. Então, em relação à sua pergunta, com relação a novos formatos, produtos, serviços, dentro desse, realmente estamos completamente conscientes e pesquisadores e indo a fundo nas nossas análises em relação a essas possibilidades. Nesse momento, a gente está tentando, de alguma maneira, construir as bases para poder viabilizar esses produtos e serviços dentro do menor tempo possível para os nossos clientes. Obrigado, ficou bem claro. Com licença, próxima pergunta, João Soares, Citibank. Bom dia, Paulo. Bom dia, Milton. Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é que eles exploram um pouquinho melhor, Paulo, esse novo formato CVP que vocês estão pensando e comparar um pouco com aquilo que a gente imaginava lá no IPO, né? Então, o que essencialmente muda? A gente tem visto algumas inaugurações um pouco maiores, né? Uns 2.000 metros quadrados. Acho que a gente está pensando em um formato um pouco menor, uns 1.800 metros quadrados. Então, o que talvez significa maior área de expedição, uma área dedicada a essas novas categorias de produtos que vocês estão entrando, né, de cosméticos, enfim, explorar um pouquinho e como que isso se encaixa, né, nessa omni-agenda que vocês estão montando. Então, só explorar um pouquinho melhor esse formato CVP. E o segundo ponto, Milton, acho que a discussão ficou bem clara, a questão da margem bruta, mas a gente tem visto que, assim, olhando para frente, a indústria como um todo está sofrendo um pouco de falta de matéria-prima, né? Algumas opções na cadeia de fornecimento, enfim, eu queria entender um pouquinho mais como que isso pode impactar as margens brutas olhando para frente, né? Se vocês tendem a repassar isso, como que vai ficar, como que fica essa dinâmica? Obrigado. Oi, João, obrigado pela sua pergunta. Vamos falar, cara, em termos de formato de lojas, o que a gente está falando nessa revisão, acho que você colocou bem aí alguns desses elementos. Então, por exemplo, a categoria beleza agora faz parte desse enxoval novo, né? Então a gente já vem inaugurando lojas já com esse formato, com esse tipo de categoria, então tem novas categorias sim.
Mas o que a gente vem discutindo bastante é a própria dinâmica da jornada do cliente, tá? Então, nessa dinâmica nova, em que o cliente já, de alguma maneira, fez uma pesquisa em casa, ou tem as referências, ou através do próprio aplicativo, como você pode incorporar alguns desses elementos na jornada e tornar ela mais fácil, mais rápida, com menos atrito para os nossos clientes. Então, esse é um pedaço bem importante. Então, a gente está falando aqui de pagamento, a gente está falando aqui de achar produtos, a gente está falando aqui de entender de descontos personalizados para quem tem o nosso aplicativo. Então, coisas desse tipo estão na discussão. Por outro lado, a própria infraestrutura da loja, para ela servir como um ponto de distribuição para os nossos clientes, seja no retiro em loja, seja no envio para a casa dos clientes, então, se exige quase como se fosse um mini CD, entre aspas, dentro das lojas. Então, esse é o pedaço mais do back-office, aquilo que não fica muito visível para quem está visitando uma loja. Esse pedaço precisa ser ajustado, até inclusive os próprios níveis de estoques e forma como organiza os estoques, que é diferente de uma dinâmica em que você tem que ir lá dentro e pegar produtos para abastecer um determinado equipamento versus uma dinâmica em que você vai no seu estoque e seleciona um SKU específico para completar um determinado pedido. Além de todo o processamento do pedido, de expedição desse pedido. Então, essa é uma outra dinâmica que está sendo incorporada também nos nossos projetos de loja para poder tornar isso cada vez mais produtivo, eficiente e rápido, principalmente para os nossos clientes. Milton vai pegar a segunda parte aqui da pergunta. Então, João, obrigado aí pela referência da pergunta. E, de fato, a sua leitura está correta. Existe uma pressão, sim, de preço em determinadas matérias-primas. Isso não impacta só a C&A, né? Isso impacta o mercado como um todo. E cada um vai ter que saber lidar com isso, né? O que eu posso te dizer é que, na iniciativa Supply Chain, o fato da C&A ainda ter oportunidades pela frente me faz pensar que o impacto nós temos obrigação de alguma forma diminuí-lo. Então, a nossa capacidade de aumento de venda a preço cheio tem oportunidade. Então, a gente está buscando esse aumento de capacidade por algumas ferramentas, tanto de tecnologia quanto em supply. Então, foi falado aqui do RFID, foi falado do aumento de escala do sorter para algumas categorias. Isso faz com que a gente tenha uma acuracidade melhor, né, em loja, e isso faz com que a gente tenha a oportunidade de aumentar a venda a preço cheio. Eu não quero te tranquilizar de que o impacto é zero, mas eu quero te dizer que nós estamos diligentes olhando para esse assunto e com uma responsabilidade de andar, evoluir margem. O que você está vendo nesses últimos 2 trimestres não é por acaso. E a gente está firme na jornada de também aumentar a nossa rentabilidade através da margem bruta também, tá? Super claro, pessoal. Obrigado. E só, se me permitir, uma última pergunta. Olhar o investimento para o ano que vem, como que está? Assim, acho que tem uma série de projetos aí, com a parte de supply chain, enfim, na vontade de expandir a abertura de lojas. Vocês poderiam passar alguma visão para a gente de CAPEX para o ano que vem? Assim, cara, a gente está exatamente agora nesse processo de revisão dessas alavancas, como o Paulo comentou no início. E essa revisão, ela mostra que nós vamos continuar fortes nas 5 alavancas. O que tem mudado é a nossa intensidade de investimento. Algumas vão receber maior investimento que outras, se a gente comparar o plano que a gente tem pela frente com o plano inicial. E o investimento em 2021, ele relativamente vai ser um investimento relevante. Eu acho que a gente retomou a nossa capacidade de investir
Infelizmente, houve um impacto nesse ano não planejado, mas em momento algum nos tira do trilho sobre o que nós queremos fazer no ano que vem. E nós estamos diligentes e fortes também, e com caixa, com capacidade para fazer com que esses investimentos se realizem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a nossa capacidade vai ser intensa, não só no investimento, mas na captura do retorno também. Nós estamos atrás do retorno, cara. Maravilha, Milton. Paulo, obrigado pelas respostas. Com licença, nossa próxima pergunta vem de João Andrade, Bradesco. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu gostaria de saber um pouco mais, se pudesse dar um pouco mais de cor sobre os novos canais, né? Tanto o WhatsApp, as vending machines, as consultoras, como eles estão performando e o que vocês esperam com esses canais. Muito obrigado. Oi, João, tudo bem, cara? De verdade, esses novos canais eu acho que são caminhos aí bem interessantes. A gente já tem alguns que já estão com uma participação bastante significativa. O WhatsApp é um deles. Basicamente, a gente tem mais de 500 pessoas hoje no Brasil, em várias lojas, que estão trabalhando com ferramentas de inteligência artificial, podendo trazer para esses consultores um portfólio de sugestões e de conteúdos específicos para cada cliente, que eu acho que vai trazer para a gente uma história, à medida que a gente vai escalando isso, um retorno bastante interessante. Então, esse é um canal que está avançando, a gente está vendo a evolução dele. À medida que a gente vai se estruturando e profissionalizando cada vez mais essa história, a gente vai ver ainda o retorno bem forte desse assunto. No Minha C&A está nesse estágio MVP, a gente está já com mais de um mês de operação desse canal, também com perspectivas muito positivas ainda, com alguns ajustes ainda para ser feitos. E por fim, o terceiro que ele falou, desculpa, o vending machine. Esse é uma história que a gente está iniciando. Eu acho que ainda tem bastante ajuste para fazer. Esse talvez seja o menos maduro dos três, em que a gente está tentando buscar não só caminhos de vending machine específico, mas, por exemplo, é o que a gente está chamando de mini stores, né? Então, essas mini stores em locais de altíssimo fluxo de pessoas, esse parece ser também um outro canal muito interessante, aí muito mais focado em algumas categorias de produto. Então, por exemplo, essa mini store que a gente está abrindo numa área próxima de metrô, um volume realmente muito forte de pessoas, muito focada, por exemplo, em camisetas, que é uma compra mais fácil, mais tranquila, que não exige tanta experimentação e que tem um poder aquisitivo com uma amplitude de poder aquisitivo aí bastante grande. Então, tem algumas histórias, eu acho, bem interessantes nesse caminho, e a gente imagina que 2021 vai ser um ano de escalada dessas iniciativas. Tá claro, muito obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de pedir ao Sr. Paulo Corrêa para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, queria agradecer a todos. Só recapitulando a história, acho que esse trimestre marcou a retomada da normalidade da performance no negócio. Ele saiu de um momento mais difícil para um momento agora mais normal, e a gente acredita que as perspectivas de crescimento e de futuro da companhia estão bastante alinhadas com toda a nossa tese de investimentos que a gente vem trabalhando desde o momento que a gente fez o lançamento das nossas ações. Então, eu queria agradecer a presença de todos e confirmar aí como o Milton falou, a nossa responsável otimismo para o nosso futuro. Um forte abraço a todos. A teleconferência da C&A está encerrada. Agradeço a participação de todos e tenham um bom dia.